Sejam bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no lar. Nos próximos momentos vamos estar reunidos em família para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus, para aurirmos forças, para equilibrarmos as nossas mentes e para harmonizarmos o ambiente no nosso lar. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos, para que a espiritualidade possa fluidificá-la e assim todos possamos beneficiar dessa água para o nosso organismo físico. Vamos então iniciar o nosso Evangelho no lar, preparando o ambiente, harmonizando as nossas mentes, como habitualmente, com uma canção. Vamos ouvir Vamos Irmão, página 41. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e ver o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão será nova força e ver o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e ver o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e ver o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e ver o amor. Então vamos juntos nesse instante agradecer a Deus, nosso Pai, o Criador de todo o universo, e a oportunidade que Ele nos deu de hoje estarmos reunidos em família para agradecer pelo dom supremo da vida e também a oportunidade de, em família, crescermos como irmãos, relutando e eliminando de nós tudo aquilo que nos faz sofrer. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos pela vida, nos agradecemos pela família, pelos amigos, e te pedimos nesse momento a força necessária para darmos continuidade aos propósitos que nos comprometemos a aqui realizarmos. Sabemos, Pai, dos desafios e das aflições que este mundo, Terra, tem a nos ensinar. Mas tu disseste a todos nós
que nós teríamos aflições no mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque tu venceste o mundo. E é contigo, Mestre, que abrimos o nosso coração e te pedimos que nesse instante abençoe o nosso lar, as nossas vidas, o propósito de cada um dos irmãos que assiste o Evangelho. Te pedimos que abençoe este planeta Terra e todos os irmãos que aqui convivem. Que juntos possamos, a partir da nossa modificação interior, cada dia dando um passo que vai nos levar a este grande aprendizado chamado vida. Que possamos estar contigo, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas causas bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, as outras em vidas passadas. Voltando à fonte dos males terrenos, reconhecemos que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são um cálculo de interesses ou de vaidade, e onde o coração não tomou parte? Quantas dissensões e querelas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todo o género? Quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não combateram as más tendências destes desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, ao recolherem o que semearam, admiram-se e afligem-se da falta de deferência e da sua ingratidão. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas vicissitudes e pelas decepções da vida interroguem friamente a sua consciência, que recuem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se a maior parte das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em tal condição. A quem então responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o artesão dos seus próprios infortúnios, mas em vez de o reconhecer, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sua sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, enquanto a sua má estrela está na sua incúria. Os males desta natureza formam seguramente o notável contingente das vicissitudes da vida. O homem conseguirá evitá-las quando trabalhar no seu aperfeiçoamento moral, como também no seu aperfeiçoamento intelectual. A lei humana detecta certos erros e pune-os. O condenado pode então dizer-se que sofre a consequência do que fez, mas a lei não detecta e não pode detectar todos os erros. Ela incide especialmente naqueles que causam prejuízos à sociedade e não nos que apenas prejudicam os que os cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. É por isso que não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos deploráveis, de onde se segue que,
Nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre castigado pelo que tiver pecado. Os sofrimentos que se seguem são para ele um aviso do que fez de mal. Dão-lhe a experiência, fazem-no sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que foi para ele uma fonte de tristezas. Sem isso, não haveria qualquer motivo para se emendar. Confiante na impunidade, atrasaria o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade futura. Mas a experiência vem, algumas vezes, tarde demais, quando a vida foi já desperdiçada e perturbada, as forças gastas e o mal não tenha remédio. Então o homem dá por si a dizer: se no princípio da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos erros eu teria evitado. Se eu pudesse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas do mesmo modo que para o obreiro o sol se levanta de manhã e um novo dia começa, que lhe permite reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, reluzirá o sol de uma nova vida, em que poderá pôr a seu proveito a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, Maria Teresa Magalhães e psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Amargura. Há sempre momentos em que episódios difíceis da vida te trazem angústia, aflição, desgosto, dores morais, revolta e azedume, umas vezes porque sentes a injustiça varar a tua vida, outras porque nem encontras razões palpáveis para tal. Não esqueças que a lei de Deus é justa e que em nenhuma circunstância recebes o que não mereces, porque sempre se colhe o que se semeou. Durante séculos, a mensagem do Cristo permaneceu escondida, longe do grande cortejo de sofredores, mas os dias são outros. Toma isso como lição e recorda que a voz do Cristo falou bem alto. Os escândalos são necessários, mas ai de quem por eles vierem. E ora pelos que te feriram, porque tu estás te libertando e eles estão semeando o que irão colher. É normal, é muito usual até nós ouvirmos companheiros nossos, amigos, até explicados ou detalhados em notícias que aparecem televisivas ou até em revistas e jornais, a afirmação daqueles que de facto afirmam ou dizem que aquilo que lhes acontece são coisas do destino. É um destino triste e difícil, porque o que está a acontecer-lhes, segundo eles, são coisas más, são dificuldades, são tristezas, são coisas que não correm na vida, que não lhes trazem os benefícios que eles esperaram, são, enfim, determinado tipo de situações que as pessoas habitualmente nunca colocam como sendo da sua responsabilidade. Quem ouvimos ser, digamos, o responsável por esses atos ou por esses momentos de aflição é Deus, ou é o destino, ou é a pouca sorte, como diziam os textos. De facto, há muita coisa que somos nós, que na nossa incúria, na nossa forma de agir, ainda irrefletida, a nossa falta de conhecimento daquilo que são as leis do Criador, que Jesus trouxe, levam-nos muitas das vezes a pensar dessa forma. Mas é bom que entendamos que, de facto, nada acontece por acaso. Tudo nos surge, porque é o resultado de situações que teremos que passar por elas, se elas não forem até resultado daquilo que, naquele instante ou naquele momento agora, nós não tínhamos pensado maduramente e tínhamos levado a fazer aquela situação que nos provocou aquela aflição, aquela dor, aquela dificuldade. É bom que tenhamos condições para ir percebendo que, de facto, o Evangelho de Jesus, que muitos põem de parte, que muitos continuam a colocar como coisas ligadas à religião, que eu não
quero entrar por aí, dizem. Não quero pensar nisso ainda, não tenho tempo, nem sequer acredito em muitas coisas que estão manifestadas nesses aspectos. Mas é bom que reflitam bem. É bom que reflitam bem porque o Evangelho, como mensagem sublime, trazida por esse mestre, que nos continua a orientar, apelando-nos àquilo que é o nosso bom senso, a nossa forma de pensar melhor, para que nos possamos dirigir para o alto e não levantar a cabeça às vezes para orar, quando normalmente, durante o dia, durante as 24 horas, a trazemos ligada à terra, baixa, desculpem, carrancuda, sem imaginarmos que, de facto, a vida é isso. É levantarmos a cabeça, procurarmos entendê-la, procurarmos saber razões dessas dores, desses sofrimentos. E isso hoje é possível. Hoje, o Evangelho explicado pelos imortais, como nós vamos aprendendo, dá-nos todas as garantias e as confirmações, sem dúvida, daquilo que são os grandes objetivos do Criador em relação a nós como espíritos, seus filhos, e aquilo que serão as nossas capacidades e possibilidades se quisermos acordar para a verdade. É um apelo mais que Jesus nos faz, é um apelo que nós, habitualmente, nas nossas explicações e palestras também lançamos para todos aqueles que têm ouvidos ouvir. Que Jesus continue a fortalecer o nosso ânimo. A leitura de hoje do Evangelho, neste capítulo dos Bem-aventurados, os aflitos, vem nos ensinar que as nossas aflições têm duas causas. Uma na vida presente, na vida atual, e outra que resulta das nossas vidas passadas. Esta leitura centra-se fundamentalmente nas causas da vida presente, ou seja, naquilo que são as nossas ações, os atos que nós fazemos na atual existência e que, muitas das vezes, resultam em sofrimento, em dor, em aflição. Todos nós, mais ou menos, conhecemos as leis humanas e sabemos que, quando infringimos essas leis, isso tem uma consequência para nós. Todos nós sabemos que, se nos entregarmos a excessos de determinada ordem, isso pode trazer-nos malefícios para o nosso organismo, para a nossa saúde. Então, se nós temos esse conhecimento e, mesmo assim, não cumprimos essas orientações, essas leis, a culpa não pode ser de Deus, assim como também não é fruto da sorte ou do acaso que as coisas nos acontecem na nossa vida. Nós sabemos que se circularmos em excesso de velocidade, em determinadas estradas, podemos pôr em risco a nossa vida, como podemos pôr em risco a vida dos outros que aí circulam. E, se assim o fizermos e tivermos um acidente, a responsabilidade será nossa, pelas consequências que daí advêm. A mesma coisa acontece quando nós estamos informados que o álcool, que a droga, que o tabaco prejudicam a nossa saúde e, de qualquer das maneiras, continuamos a consumir esses produtos. Em relação às leis morais, às leis divinas, funciona exatamente da mesma maneira. Moisés trouxe-nos os 10 mandamentos como uma forma rudimentar daquilo que devia ser o nosso comportamento moral. Cada vez que nós infringimos essa lei, nós teremos uma consequência. E essa consequência, naturalmente, que vai nos trazer dor, que vai nos trazer sofrimento. Porque, conforme ouvimos na leitura, é a forma de nós tomarmos consciência de que não agimos corretamente, de que infringimos determinada lei. Porque se não houvesse essa consequência aflitiva, dolorosa para nós, nós continuaríamos a cometer sistematicamente os mesmos erros, continuaríamos
a infringir sistematicamente as leis. Então, uma grande parte das aflições por que passamos ou das dores que experimentamos tem causa na vida atual. Pela nossa ignorância, pela nossa imprevidência, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo nosso ciúme, pela nossa inveja, por todas essas características que nós ainda possuímos e que tardamos a eliminar do nosso ser. Então, a dor é uma bênção, a aflição é uma bênção, porque é a forma de nós despertarmos, de nós tomarmos consciência de que algo em nós ainda necessita de ser corrigido, de que algo que nós fizemos não foi correto. E conforme vimos na parte final da leitura, muitas das vezes nós damos conta desses erros, desse mau proceder, e achamos que já não temos tempo, que já não temos oportunidade para fazer diferente. Mas o amor de Deus e a sua misericórdia são infinitas. E então Ele concede-nos novas oportunidades de recomeçarmos, novas oportunidades de voltarmos a fazer novamente, a passar novamente pelas mesmas situações, para que desta vez façamos diferente, para que desta vez não cometamos os mesmos erros, para que possamos corrigir esse nosso comportamento, para que nós possamos eliminar essas nossas más inclinações, essas tendências que ainda temos e que são fruto da nossa evolução moral e muitas das vezes de nós não nos preocuparmos em querer conhecer as leis que regem a nossa vida. Então, Jesus convida-nos, pelos seus ensinamentos, pela sua mensagem, a nós compreendermos as causas das nossas dores, para que, ao longo do nosso caminho, a gente possa ter cada vez menos aflições e cada vez menos dor. Mas se ainda, na atualidade, nos deparamos com essas aflições e com essas dores, vamos procurar aproveitar esses momentos e transformar essa dor e esse sofrimento em algo positivo para nós. Vamos procurar encontrar a causa dessa dor e dessa aflição e vamos atuar na causa, reparando esse erro, mudando o nosso comportamento, reeducando o nosso espírito. Então que Jesus nos ajude, que em conjunto, na nossa família, com os membros desta nossa família, que nós possamos, em conjunto, ajudar-nos uns aos outros nesta modificação de cada um, nesta transformação que precisamos de fazer para que as aflições sejam cada vez menores e para que sejamos bem-aventurados e, portanto, possamos usufruir no futuro de mais felicidade e de mais tranquilidade. Vamos então prosseguir com o nosso Evangelho e com a nossa irradiação. Primeiro, te queremos agradecer, Senhor, Mestre dos Mestres, toda a ajuda, todo o amor infinito que tendes por todos nós, por todos os teus ensinamentos que nos deixaste e que nós ao longo dos séculos fomos adulterando. Mas mandaste o Consolador, Senhor, que prometeste, e Ele nos veio esclarecer todos os teus ensinamentos, toda a tua doutrina. E só assim, compreendendo, é que nós conseguimos imaginar, porque conseguimos só imaginar, quão grande é o amor de Deus, nosso Pai, a quem tudo devemos e que quer a nossa felicidade. E todo o sofrimento, todas as dores por que passamos, todas as dores e todos os sofrimentos que existem neste momento na Terra,
têm uma razão justa e o remédio, quando nós estamos doentes fisicamente, só o remédio nos pode curar. Então, para nós, seres espirituais que somos, o remédio é a dor, Senhor, que nos faz pensar, que nos faz muitas vezes parar da maldade, do egoísmo, pensar que também não somos nada, todos precisamos uns dos outros, lembrar-nos de Deus e de Jesus, porque às vezes só no momento da aflição é que nós dizemos, meu Deus, ajuda-nos, mas depois a dor passa e nós continuamos iguais. Ajuda a todos os nossos irmãos, Senhor, de todos os lares que nos escutam, também eles possam encontrar-te, possam compreender os teus ensinamentos, porque a vida torna-se tão mais fácil, porque há compreensão de tudo, porque tudo é justo, Senhor. E agora são as trevas, mas o sol brilhará, porque a terra vai ser dos mansos e dos pacíficos, como tu próprio nos disseste. Mas nós só vimos o mal, e só se fala no mal. E triste de todos nós, se na terra não houvesse também homens de bem, homens e mulheres fraternos, caridosos, que praticam às vezes sem religião alguma, mas nos seus atos, no seu dia-a-dia, na sua postura, nos seus sentimentos, são mais cristãos, Senhor, que muitos de nós que temos as nossas religiões. Ajuda-nos a todos a compreender que só amando-nos uns aos outros nós conseguiremos, Senhor, tornar-nos pacientes, conseguimos tornar-nos resilientes, resignados com tudo, aceitar e pedir-te, Senhor, que nos dê sempre força, o discernimento, para aceitarmos tudo que prover a Deus enviar-nos, porque temos sempre a Ti em todos os momentos da vida, principalmente nos momentos difíceis. Te queremos pedir, Senhor, por todos aqueles que não Te conhecem, por todos aqueles que estão em sofrimento, dores terríveis, sejam físicos, Senhor, sejam espirituais, sejam morais, por todos eles, principalmente por aqueles que mais necessitarem. Que os teus mensageiros possam levar a nossa prece, as nossas vibrações sinceras de amor, Senhor, e que possamos contribuir, porque Tu multiplicas a 1000 por 1, Senhor. Possamos contribuir para que todos tenham um dia, uma noite, com mais paz, com mais esperança, se interessem por ouvir falar de Ti, Mestre, e de querer saber os Teus ensinamentos, e Te coloquem na vida, e a todos ajuda-nos a discernir, para sabermos se os Espíritos são de Deus, porque o sofrimento é tanto, Senhor, que muitos irmãos, nos seus desesperos, com falta de fé, com falta de conhecimento da Tua doutrina, buscam aqueles que lhes oferecem a cura falsa, porque são os falsos profetas, e não oferecem a cura real, e eles vão, Senhor. E eles vão, que eles encontrem o caminho certo. Abençoa a todos os Teus mensageiros, os fortalece, Senhor, para que possam levar o socorro por essa terra fora. De les a les, pois sois o nosso governador. E envolve a todos, Senhor, e a nós também, quem te está a escutar, e todos os lares, na Tua paz. Que assim seja. Página 33, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho do Lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sempre
sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Li com atenção a nova que ficou, peregrinação, e o Rabi deixou, e a nobre Maria vem de muitas dores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho do lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. E estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que a espiritualidade amiga fluidificou para que nós possamos beneficiar no nosso saúde física. Lembramos que amanhã estaremos de volta pelas 20 horas com mais uma palestra da nossa associação e na sexta-feira, também no mesmo horário, teremos novamente mais uma palestra. Também avisamos que já é possível voltarem a assistir às palestras presencialmente na nossa associação, desde que não tenham necessidade de qualquer tratamento. Então, despedimos-nos de todos que nos seguem nos seus lares, desejando um bom resto de dia, um bom descanso e que Jesus nos continue a abençoar e a ajudar nas nossas vidas.